Ok, vamos dar sequência ao nosso curso de eletromagnetismo e agora nós falaremos sobre distribuição contínua de dipolos. Bom, existem materiais, né, que eles terão dipolos, né? Se você pensar na molécula de água, por exemplo, né, ela já é um dipolo, né? Ela vai ter uma parte aqui mais negativa, uma parte mais positiva, então ela é caracterizada aqui por um momento dipolar, né? E aí tem materiais que eles não são assim, né? Eles podem apresentar dipolos induzidos, né? Ok? Mas, por exemplo, no exemplo da água, você tem os dipolos permanentes, né? A própria molécula de água já é um dipolozinho. Então, a gente tem para esses materiais, né? Você pode ter um momento dipolar total. E o que é esse momento dipolar total? Vou representar aqui com essa letrazinha. Esse momento dipolar total, ele simplesmente vai ser a integral de volume desse Pzão aqui, que é a nossa densidade de momento de dipolo. Então aqui, isso aqui é a nossa densidade de momento de dipolo, ou seja, é a quantidade, ou melhor, é a medida de momento dipolar por unidade de volume, né? Certo? Se eu pego esse momento dipolar por unidade de volume integro, eu tenho um momento total, que seria essa soma, né, de todos os momentos dipolares. Então, como esses dipolos, por exemplo, pensa numa molécula, eu quero usar o exemplo da água para a gente entender essa questão da distribuição contínua, né? Ora, se cada molécula de água é um dipolozinho, então pense o seguinte, numa pequena amostra de água tem uma quantidade muito grande de dipolos, né? Então, assim como quando você tem uma amostra de água, você não vai contar as moléculas de água, né? Não tem como contar. A gente lida como se fosse contínuo. Ok? Então, nesse caso, a gente lida como se a distribuição fosse uma distribuição contínua de dipolos, que a gente vai ver agora. Então, é isso. Como o número é muito grande de dipolos, a gente pode tratá-los como se fosse uma distribuição contínua de dipolos. Então imagina um material, né? Um sólido, como se fosse aqui uma batata, né? Um sólido, e esse sólido tem um certo volume. E aí, imagina, eu tenho aqui um volumezinho infinitesimal. Esse volumezinho infinitesimal contém aí um dipolozinho, né? Contém um certo momento dipolar. Tem um certo momento dipolar dentro, né, desse dipolo, né? Eu somo todos os dipolos, os momentos dipolares dele, eu tenho um momento dipolar dentro desse dipolozinho aí. Pra gente, como as dimensões são infinitesimais, é como se fosse um ponto, né? E aí, isso aqui vai estar
é o ponto de fonte, né? Então é R'. E o que a gente quer saber é o seguinte: esse momento dipolar, como a gente já viu, ele também, a carga, ela produz um potencial, né? Mas o momento dipolar também produz o potencial, né? A gente viu que o potencial da carga, ele cai com a distância, e o potencial do dipolo, ele cai com o quadrado da distância. Mas ele também produz, né? Ou seja, eu pegar um ponto aqui, eu vou ter um certo potencial. Então, o R é o ponto de observação e R' é o ponto de fonte, né? Onde está o dipolo que está gerando esse potencial. Ok. A gente sabe que dentro dessa caixinha eu vou ter uma certa quantidade, né? Vou colocar assim. Eu vou ter uma certa quantidade infinitesimal, né? Eu vou ter um dipolo muito pequeno, né? Ou seja, uma porção muito pequena do dipolo total, né? Do momento dipolar total. Então, por ser uma porção muito pequena, eu estou representando como um diferencial aqui, dp, nesse sentido, né? Então, o que é esse dipolo? É a densidade, que é o P, o vetor P é a densidade de momento de dipolo, vezes o volume, né? Se eu pego a densidade de momento de dipolo e multiplico pelo volume da caixinha, eu tenho a contribuição, eu tenho qual é o momento dipolar dessa caixinha, né? Qual a porção do momento dipolar total. Ok. A gente sabe, nós vimos anteriormente, né, que o potencial produzido por um único dipolo, né, ele é o quê? Então, nós vimos que o potencial produzido por um único dipolo, ele é P escalar R menos R' sobre módulo de R menos R' ao cubo. É só você ver as aulas anteriores aí, né? A gente mostrou isso daqui. Esse é o potencial produzido. Bom, nesse caso, esse dipolozinho no ponto, a gente é um dpzinho, né? Que contribui para formar um pedacinho do momento dipolar total, que a gente chamou disso aqui. Ok, então isso daqui é a contribuição desse pedacinho para o potencial aqui, ou seja, uma contribuição, é um pedacinho do potencial total. Ok? Como é que eu acho o potencial total? Então, quem é que vai ser? Como é que eu acho, então, o potencial total devido aos dipolos, né? Na posição R. Então, esse potencial total, deixa eu colocar aqui mais para baixo, ele vai ser a contribuição de todos esses dipolos dessas caixinhas, né? Então, eu vou somar a contribuição de todos os dipolos infinitesimais que formam o material. Isso integrando em todo o volume, né? Em todo esse volume aqui. Eu vou pegar a contribuição de todos esses elementos. Ok. Isso aqui, como nós vimos, só que esse dp quem é? Esse dp aqui, ele é a densidade de momento de dipolo, né? Vou colocar aqui, vezes o volume. Então fica o volume da caixinha vezes a densidade de momento de dipolo. Escalar R menos R' sobre módulo de R menos R' ao cubo.
Então eu posso colocar isso aqui dentro, um certo volume, P escalar R menos R' sobre módulo de R menos R' ao cubo. Ok? Então eu vou colocar isso aqui em destaque, né? Então a gente conclui no final que vamos apagar isso aqui. Vamos trazer isso aqui para cá. Vamos ter aqui para preto. Então esse daqui é o potencial produzido por uma distribuição contínua, né, de dipolos. Ok, vamos a partir dela encontrar ainda outras fórmulas, né? Bom, uma coisa que a gente sabe é que o gradiente, isso que a gente já viu em aulas anteriores também, então você pode rever as aulas anteriores e você vai ver isso aqui. A gente mostrou que esse gradiente é igual a menos R menos R' sobre R menos R' ao cubo. Então é só você voltar em aulas anteriores que você vai ver essa dedução, né? Nós fizemos isso aqui detalhadamente. Então, se a gente copiar agora essa expressão e a gente trouxer para cá, o que a gente vai ter é o seguinte, isso daqui, ó, eu vou tirar, né? Só que dá falta um menos aqui, né? Tinha que ter um sinal de menos que não tem, então tem que acrescentar esse sinal de menos aqui. E isso aqui passa a ser então o gradiente de 1 sobre módulo de R menos R'. Outra coisa que a gente precisa lembrar, a gente também já falou, que você estudou lá em cálculo 2, né? É que o divergente de f, a, onde f é uma função escalar e a é uma função vetorial, isso aqui vai dar o que? O primeiro, né? Pela derivada do segundo e pode trazer para cá assim, derivada do primeiro pelo segundo, né? Eu posso escrever assim, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, ok? E se a gente for olhar para essa expressão aqui de cima, o que a gente tem? É que eu tenho o gradiente de alguma coisa aqui, que é uma função escalar, que seria o nosso f aqui, né? Esse teria o papel do f. Isso aqui teria o papel do a, né? Então eu poderia escrever que divergente aqui, então f vezes o vetor, né? O f é isso aqui vezes o vetor, então seria p sobre r menos r'. Ok. Então fica
isso aqui, né, é igual ao quê? Igual ao gradiente de f, que é o que a gente tem ali, escalar o vetor. Então fica P escalar o gradiente de 1 sobre R menos R'. Que é exatamente isso daqui. E por último eu tenho o gradiente de P, esse termo aqui agora, né? Sobre R menos R', né? Então é isso, é só substituir nessa identidade vetorial aqui, eu substituo isso aqui como F e isso aqui como A. Só que o que acontece na integral, esse eu nem coloquei aqui, né? Mas deveria ter colocado, faltou uma coisa aqui colocar. Que esse P, ele é função de R', né? Aqui tá errado, né? Aqui é função de R', faltou colocar isso. Aqui escalar R menos R' sobre módulo de R menos R' ao cubo. Ok, então se a gente vai olhar aqui, o que a gente observa? Que isso aqui é função de R'. Isso aqui é bem importante quando a gente for fazer esse cálculo aqui especificamente, né? Por quê? Porque essas derivadas aqui, esse gradiente, ele é derivado com relação a x, com relação a y, com relação a z. Só que esse cara aqui não é função de x, y e z, né? Isso aqui é função de x, y, x', y', z', né? Ou seja, a posição, o ponto de fonte. Isso aqui está derivando com relação aos pontos de observação. São variáveis diferentes. Isso quer dizer, então, que quando eu for fazer as derivadas aí, isso vai dar zero. Então, o que a gente vai ter é que isso daqui é igual a isso daqui. Então a gente pode reescrever essa expressão aqui, essa equação, né? Como é que ela ficaria? Então essa expressão matemática no final fica. Então isso aqui eu apago e no lugar coloco isso aqui. Né? Lembrando que aqui também é R', né? Aqui também é R'. Ok? Essa derivada, ela está derivando com relação a essa variável. Quer dizer, a variável que eu tenho é essa daqui, ó. O resto é constante. Isso aqui vai ser constante. Isso aqui vai ser constante do ponto de vista disso aqui. Então quer dizer que isso aqui pode vir para fora, né? Porque do ponto de vista disso aqui, tudo é constante. A única coisa que é variável é isso aqui, né? Porque tem esse R aqui. Então quer dizer que eu posso reescrever isso aqui como φ de polos R igual a menos divergente da integral de D3 R'
D3 R' P R' sobre R menos R'. Ok? Ok, então essa fórmula aqui é que a gente vai usar. Mas a gente poderia ter feito esse desenvolvimento de uma outra maneira, né? Eu posso voltar aqui, ó. Posso voltar nessa expressão. Eu vou até copiar aqui, ó. Mas eu posso copiar tudo aqui, né? Vou copiar tudo isso aqui. Porque agora eu vou fazer uma mudança aqui, né? O que eu vou fazer de diferente dessa vez na dedução? Bom, a gente pode lembrar, a gente fez em aulas anteriores já, que o gradiente de 1 sobre R menos R', ele é igual a menos o gradiente de 1 sobre R menos R'. A gente provou isso aqui em aulas anteriores, se você voltar e ver, né? Então, linha, né? Ou, tanto faz, aqui, né? Ou aqui é menos linha, né? Tanto faz. Ok, então fazendo essa substituição, vai sumir esse menos daqui e aqui vira linha, só isso que muda. E agora muda tudo aqui, né? Eu vou usar a mesma propriedade, só que agora aqui é linha, aqui agora é linha, e aqui agora é linha. Então não vai mais zerar, né? Porque a justificativa para dar zero, por que dava zero? Porque eu estou derivando em relação a x, y, z, só que a função é função de x', y', z'. Então ele enxerga tudo como constante e vai dar zero. Não acontece mais nesse caso, né? Ok? Então, nesse caso, essa expressão aqui vai ser o quê? Essa expressão aqui ela vai ser quem? Ela vai ser essa expressão aqui menos essa daqui, certo? E é isso. Eu posso agora substituir nessa equação aqui. Então, no lugar disso aqui, eu vou entrar com isso daqui. Então, basicamente é isso. Ok? E aí, obviamente, que eu vou ter essa integral aqui. E essa integral aqui. Aqui, menos isso daqui, certo?
Agora, o que vai acontecer? Agora eu posso aplicar aqui, como aqui é linha e aqui é linha, é a mesma variável, né? Eu posso aplicar aí o teorema da divergência, né? O teorema de Gauss. Pelo teorema da divergência, né? Se eu tenho aqui um certo volume, aqui eu tenho a superfície, que é a fronteira desse volume. Então o que vai acontecer é que, deixa eu diminuir isso aqui. É que some essa divergência aqui, né? E aqui vira uma integral de superfície. Onde a superfície é essa aqui, né? Eu tenho aqui um vetor normal, perpendicular a essa superfície. Então aqui no caso seria ds, n. E aí fica simplesmente escalar isso aqui, a divergência some, né? Ok? Mas, ora, se isso daqui é um potencial, então isso aqui é um potencial, isso aqui é um potencial, né? Então, o que a gente tem aí? A gente tem uma coisa aqui embaixo, ó. Quando as fórmulas que a gente viu sempre são assim, né? O potencial, ele é o quê? Ele é integral, e aqui eu tenho R menos R' embaixo, e em cima eu tenho a carga, né? Então, o que é a carga? Se for um ds, isso aqui tem que ser uma densidade superficial. Se for um dV, isso daqui tem que ser uma densidade volumétrica, né? Então, usando esse raciocínio, a gente conclui que isso daqui, ó, toda essa parte aqui, na verdade, ela é uma densidade isso aqui tem que ser uma densidade superficial, né? Essa aqui é superficial de carga de polarização. E aí olhando, isso aqui não, né? Só essa parte aqui. Isso aqui tem que estar embaixo, né? Na fórmula. E por último, isso daqui, ó, em cima, se a gente comparar com aquela fórmula do potencial, isso aqui é a densidade volumétrica de carga de polarização. Então essa aqui a gente vai chamar de sigma P. Esse aqui a gente vai chamar de ρP. De tal maneira que, então, sigma P vai ser igual a N escalar P, e a densidade de carga de polarização, ela é menos, né? Tem que ter esse menos aqui também. O menos vai fazer parte dessa forma, porque na fórmula é positivo, né, a densidade. Então fica menos o divergente da densidade volumétrica de polos, que é o que a gente chama de polarização. A gente vai falar melhor isso, né? Essa densidade aí é o que a gente chama de polarização.
densidade volumétrica de dipolos. Ok? Agora a gente vai fazer um exemplo e esse exemplo é o seguinte: eu tenho uma esfera de raio R com distribuição uniforme de momentos de dipolo. E aí, como é que é isso aí? Ela vai ser uma coisa assim, ó. Ok? Então ela é igual em todas as posições, sempre orientada aqui na direção Z, né? Ok? De tal maneira então que se eu somar tudo, eu vou ter uma polarização total igual a soma de todos, que todos estão na mesma direção, vezes o versor Z, né? E aí a gente quer encontrar qual é o potencial, né, o raio, vou colocar aqui o raio, né? Vou colocar em vermelho. Raio aqui R. Então tem o raio R. E é isso. Agora a gente precisa resolver. Os vídeos estão ficando muito longos, eu vou quebrar esse vídeo em duas partes, então no próximo vídeo a gente resolve esse exercício, esse exemplo.